O orfanato Menino Jesus, em Sinop, abriga crianças e adolescentes que por algum motivo tiveram de deixar o convívio com os pais. No local, eles são acolhidos e, em quase todos os casos, é a justiça que destina o futuro do menor. Seja o retorno para os pais ou avós, ou até mesmo colocado para a adoção. Mas a prioridade da justiça é que a criança fique com os pais. Atualmente, na comarca do Fórum, existem cerca de 35 cadastros na fila de espera para adoção. Mas até a data da gravação desta entrevista, não havia nenhuma criança disponível para adoção no orfanato Menino Jesus. Existe um procedimento para que a criança se torne disponível para adoção e entre também num cadastro, né? Nós temos o cadastro local, tanto de criança disponível, criança e adolescente disponível para adoção, e temos o cadastro nacional nesse sentido e o cadastro estadual no meio dos dois. Procedimento normal, e aí para a gente tentar manter a criança e o adolescente na sua própria família natural, certo? Quando a gente consegue isso, a criança não vai disponível para adoção. Às vezes ele vai para a família extensa, os avós, os tios e tal, ainda no seio da sua família maior, certo? Quando não é possível, aí sim que ele vai para a família substituta, seja em adoção, seja na forma de guarda, que é algo estável, mas também não definitivo, não cria vínculos de filiação, certo? Mas é uma forma de colocar em família substituta também. O juiz da infância explica ainda quais são os critérios a serem cumpridos por alguém que pretende entrar na fila da adoção. Começa com um requerimento que o casal pretendente ou a pessoa pretendente, pode ser solteiro, vem à Justiça da Infância e da Juventude, a Vara da Infância e da Juventude, e faz um requerimento. Ele preenche aquele formulário, traz os documentos, certidão de casamento ou de nascimento, comprovante de residência, certidões cíveis e criminais, sanidade mental e física, endereço, condições de meios de vida, né? Documentos que demonstrem a sua origem e a sua situação naquele momento. Faz-se um estudo psicossocial pela equipe multiprofissional que nós temos no juízo na casa dessas pessoas, feita uma análise, colhe-se o parecer do Ministério Público e, na sequência, o juiz dá uma decisão. Se essa decisão for favorável, o nome desse casal pretendente ou dessa pessoa pretendente entra na lista do cadastro para adoção. Ao preencher o cadastro, existem vários questionamentos. Questionamentos, inclusive, sobre a criança que você quer adotar. E, infelizmente, a realidade ainda é dura. Lamentavelmente, é a regra, certo? Uma maioria considerável diz que eu quero adotar uma criança de pele clara, jovenzinha, quanto mais novo, de poucos meses e tal, recém-nascido, né, saudável. Normalmente é por aí o perfil mais comum. Mas é claro, existe também pessoas de uma grandeza talvez maior ainda, que não que a outra não seja, mas que ele não tem requisitos. Eu quero adotar. E aí ele não coloca que se seja pardo, que seja negro, que seja branco, que seja de olhos azuis, que seja saudável, que idade que tem, certo? Mas normalmente tem, ele coloca um pouco de critério ou menos, certo? Quanto menos predicados ele exigir, mais ele vai estar com chances de obter essa adoção, certo? Porque vai ampliar o horizonte dele nesse aspecto. Essa modalidade que o ECA prevê. Ana Maria Macedo, assistente social, e Glenda Pool, psicóloga, trabalham em campo e fazem a avaliação das famílias antes e durante o processo de adoção. A função do psicólogo seria ver se o casal apresenta condições emocionais, uma estrutura emocional, uma personalidade que não está usando a caridade, o termo, eu tenho tanta pena, eu gostaria de ajudar. Então, são critérios assim que a gente vai eliminando já. Ou outra questão que a gente vê muito assim, a gente quer adotar porque a gente acha que tem que ajudar, socialmente isso é legal fazer.
Então, assim, isso são critérios que a gente não toma como positivos, né? Tem que haver um planejamento, essa família tem que estar estruturada emocionalmente. A gente trabalha sempre muito junto, né? Até uma dá respaldo à outra, para tirar a dúvida da pessoa, não deixar que saia do nosso setor com nenhuma dúvida sobre o procedimento ou sobre o fato de realmente querer adotar. Quando vem a criança para ser colocada na família, somos nós que consultamos o cadastro, vemos qual é o primeiro casal habilitado dentro daquele perfil da criança. A gente consulta o casal, apresenta a história da criança, eles conhecem a criança, retorna, olha, nós vamos ficar. E daí a gente comunica o juiz que vai conceder a guarda provisória e iniciar o estágio de convivência. As duas trabalham juntas já há alguns anos e vivem a cada dia emoções diferentes. Porque existe uma coisa muito mágica, muito de Deus mesmo. É a criança que escolhe, arrepiei, quem serão seus pais. E daí você vê essas pessoas que vão adotar, que olha para a criança, já começa a chorar, se emociona, treme ao pegar no colo. Essa com certeza é a parte mais gostosa, né? E quando a gente retorna para fazer o acompanhamento e ver que é o melhor lugar para aquelas crianças estarem. Foi por meio legal e na fila de espera que o casal Adriano e Ana Paula conseguiram adotar os seus 2 filhos, um casal de gêmeos. E foi com a chegada deles que Adriano descobriu a sensação de ser pai. A sensação é maravilhosa, é a sensação de ser pai, é indescritível. Assim, eu descobri minha vocação, a vocação de ser pai. Eu estou realizado, sempre quis ser pai, a gente tentou por outras vias e não deu certo. Foi um amadurecimento, uma conversa do casal e a gente chegou à adoção. A forma de ser pai e de ser mãe seria dessa forma e a gente fez o cadastro e deu tudo certo. Agora imagina qual foi a sensação da Ana Paula quando recebeu a notícia que seria mãe e logo de gêmeos. Mas foi incrível, porque a gente queria muito. A gente estava esperando muito por eles. Nós já tínhamos tudo para uma criança. Na nossa espera, a gente já tinha preparado tudo para uma criança e de repente chegou 2. Foi muito bom. Um casal ainda é perfeito. E assim, na área de casa, que ela, artesã por profissão e por puro talento, desenvolve no gesso a sua arte, o que dá a ela a oportunidade de trabalhar em casa e ficar perto dos filhos, do qual desprende todo o amor e atenção. Já Adriano trabalha, estuda e cumpre com as obrigações de pai. Primeiro é carinho, respeito, amor, amizade de pai para filho e a gente cobra muito deles a questão de educação e dá muito amor, né? Eu me desdobro entre faculdade, trabalho e casa, sabe? Casa, amor, brincar, estar sempre presente, porque eu quis isso, eu quis muito. Então é a realização de um sonho, de ter sido pai. O pai afirma ainda que riqueza não é quesito para conseguir adotar uma criança. Esse mito realmente existe, porque quando nós entramos, a gente pensava isso, assim, puxa, é difícil, né? A gente não tem assim uma condição financeira tão boa e eles vão olhar dentro de casa e falar assim, e não é isso que acontece. Quando a equipe disciplinar veio aqui, multidisciplinar veio em casa, a única coisa que eles não olharam foi a estrutura do lar. Eles olharam a casa, entrevistaram a gente, mas assim, não repararam, isso não existe, isso é mito. O que se espera do casal é o amor. Os filhos chegaram para o casal com 1 ano e 3 meses. Hoje, já estão com 6 anos de idade. Há 5 anos, o casal vive em pura harmonia.
apesar de eu já ser mãe de um casal, um casamento anterior, eu queria, né, reconstruir uma outra família e perfeito, é muito bom.